capítulo 7. Enquanto você abre aí em Juízes capítulo 7, eu quero apenas localizá-los. Nós estamos na segunda mensagem sobre esse homem chamado Gideão, e hoje nós vamos ver a cena mais conhecida de Gideão. É a vitória de Gideão, junto com seus 300, quando ele vence um exército dos midianitas. Essa é a cena mais famosa. Mas como Gideão chegou até esse episódio, é muito importante. Gideão não era um guerreiro valente. Nós vimos que Gideão era um cético inicialmente. Alguém que estava com muitas dúvidas e alguém que estava com muito medo. Deus tinha aparecido para ele, Deus tinha chamado ele de valente. E ele disse, olha, como assim? Deus disse, o Senhor é contigo, homem valente. E aí ele disse, como assim Deus é comigo? Nós estamos vivendo tempos tão difíceis. Deus nos desamparou. E era o próprio Deus conversando com Gideão. E o processo é longo de Deus construir em Gideão essa ideia de que ele está com ele. E é possível vencer por causa da presença do Senhor. Se você puder, assista no canal do YouTube da igreja a mensagem de domingo passado. Você vai encontrar lá como que Deus trabalhou com um cético, com um medroso e o tornou valente. Nessa noite eu quero olhar com você então o capítulo 7 de Juízes. Juízes é um período muito difícil. Juízes é um período de ciclos. A nação de Israel estava na terra prometida e aí desobedecia a Deus. Se entregava aos ídolos daquela terra e Deus então disciplinava. E Deus deixava com que as nações ao derredor dominassem sobre eles. E aí, em um determinado momento, eles então viam a situação terrível em que eles estavam, se arrependiam dos pecados, clamavam a Deus, e Deus enviava um juiz, por isso que o nome é Juízes. E aí, nesse período, ele está enviando um Gideão. Quem domina são os midianitas, já tem 7 anos que eles dominam sobre a nação de Israel. E a forma de dominação é uma dominação em que leva os bens materiais. Israel plantava, na hora da colheita, vinham os midianitas e levava tudo. Era muito triste este período em que Gideão foi levantado para libertar o povo. Juízes, então, capítulo 7, nós iremos ler o verso 1, e depois, à medida que eu vou expondo, nós vamos lendo as demais partes, tá bom? Diz assim, então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Deus, fale conosco, alimente a nossa alma nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por que é que eles estão aqui? Por que agora Gideão está pronto para lutar? Porque Deus havia encorajado. Gideão já tinha começado a fazer essa mudança dentro da própria casa, ele tinha substituído os altares dos seus pais. E por isso ele passou a ser chamado de Jerubbaal, porque Gideão tinha confrontado o Deus Baal. E aí então o povo começou a dizer, Jerubbaal, que Baal lute contra ele. E de repente há uma tropa enorme dos midianitas nessa batalha. E o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Isso acontecia muito no Antigo Testamento, o Espírito vindo sobre determinadas pessoas para capacitá-los para exercer uma determinada função. E o Espírito veio. E Gideão tem um exército também seu. Gideão arregimentou pessoas. E aí tem 2 exércitos. Mas Gideão tremeu. Gideão disse, Deus, se o Senhor for me dar vitória, a gente tem que fazer um teste. E aí ele colocou várias circunstâncias envolvendo uma lã. Ele disse, primeiro é o seguinte, nesse teste, se eu vou colocar a lã lá, e aí a lã, se a lã estiver molhada e todo lugar seco em derredor, aí eu vou acreditar que o Senhor está aí. E aí aconteceu desse jeito. No outro dia estava lá a lã molhada e tudo seco ao derredor. Aí Gideão diz, não, Senhor, eu vou um segundo teste. Vamos fazer o contrário. Agora eu quero que a lã esteja seca e ao derredor tudo molhado. Ou seja, choveu em volta, mas na lã não caiu nada. Acontece isso. Tá. E aí Gideão, então, adora a Deus. Gideão, então, vai para esse combate. E eu quero olhar com você sobre Gideão, os 300 e a vitória que vem de Deus. A primeira lição que eu quero olhar com você é que Deus reduz a nossa força para que saibamos que é Ele quem nos dá vitória. Olha aí comigo do versículo 1 ao versículo de número 8. Como que Deus vai reduzir as nossas forças
para que nós possamos saber que é Ele quem nos dá a vitória. Disse o Senhor a Gideão, no verso 2, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volta-te e retira-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e aí tu os provareis. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens, as águas. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trazendo 300 homens, melhor dizendo, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas suas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Irmãos, é interessante que eles estão numa região chamada Arode, que tem uma junção de palavras no hebraico que aponta para a ideia de fonte do tremor. Fonte do tremor. Exércitos acampados nessa região da fonte do tremor, que vai revelar corações que de fato estão tremendo, pernas que talvez estejam tremendo de medo. É interessante que Gideão já tinha tido algumas experiências com Deus. Gideão já tinha sido encorajado por Deus. Gideão parecia que estava pronto para a batalha. Gideão já tinha um exército junto com ele. E aí vem a voz de Deus dizendo para Gideão, é demais o número. É demais. Tem gente demais com você, Gideão. Irmãos, o exército dos midianitas era enorme. O texto usa expressões metafóricas, dizendo que eles eram como gafanhotos. Não é que o exército de Israel era mais numeroso do que os midianitas. Não, era o contrário, lembra? Os midianitas dominam durante 7 anos. Se Israel tivesse exército forte, não teria ficado dominado durante 7 anos. Mas a fala de Deus para Gideão não é dizer, Gideão, o exército que você tem é pequeno. Não, ele diz, o exército que você tem é grande, tem gente demais com você. Não é hora de você ir para a batalha com essa quantidade de gente. Eles tinham 32.000 soldados. É muita gente. Como assim muita gente, pastor? Poxa, numa batalha, por que Deus vai tirar o número, diminuir o número de pessoas que estão para lutar em nosso favor, lutar junto, pessoa que vai pegar nas mesmas armas, pessoas que vão enfrentar o mesmo adversário? Não parece que vai na contramão? Mas Deus revela o propósito disso. E aqui, irmãos, é importante a gente chamar a atenção para esse fato. É muito comum pessoas pegarem a história de Gideão e focar nesses 300 que vão lutar a batalha final, como se eles fossem poderosos, é porque eles são fortes que venceram. Não, é exatamente o oposto. Olha, por que é que Deus não quer que a nação de Israel vá para esta batalha com 32.000 soldados? Olha o verso 2. É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Vamos ler? Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Deus conhece a tendência do coração. Deus conhece a tendência do orgulho. Deus conhece a tendência das pessoas confiarem nas suas próprias capacidades. Então Deus está dizendo, ei, se Israel sair com 32.000 soldados e eu der a vitória, porque depende de mim. Se eu fazer com que os midianitas sejam derrotados,
a nação de Israel não vai dizer que foi por causa de Deus. Vai dizer, foi por causa da nossa força, foi por causa dos nossos 32 mil homens. Aí Deus está dizendo, eu vou enfraquecer mais vocês, para vocês possam entender que a vitória vem de mim. Irmãos, este é um método que a gente encontra lá no texto de Corinto que nós lemos. O método da salvação, como que foi este? Foi um método de loucura aos olhos humanos. Foi parecendo uma fraqueza. Jesus, o Rei dos Reis, estava sendo crucificado. Era tanto assim que ele foi zombado. As pessoas colocaram coroa de espinhos zombando dele. Deus estava utilizando um método de fraqueza para mostrar que a vitória vem dele. Deus, quando resolveu formar a sua igreja, Paulo disse, ele não escolheu os sábios, foram poucos os sábios, poucos os poderosos, a maioria são de pessoas humildes, simples. Sabe por quê? Para que vocês não confiem em vocês mesmos, para que na sabedoria do mundo, vocês sejam vistos como loucos. O método de salvar é através da pregação, de alguém que anuncia uma palavra. São métodos que parecem fracassados, porque a glória de uma conversão, a glória da formação de um povo, a glória de uma igreja que existe há mais de 2000 anos, tem que ser dada a Deus. Olha os 11 apóstolos que começam essa igreja. Depois Matias, formando o grupo dos 12, após Judas ter traído Jesus. Olha para eles. Olha para as características desses homens. Será que devido às forças de Pedro, será que devido à sabedoria de Mateus era possível construir uma igreja? Não. A Bíblia chega a dizer que eram homens quase que iletrados. Pedro negou Jesus 3 vezes. Os discípulos o abandonaram naquele Getsêmani. Para que tudo isso? Para que você olhe para a história e veja que a igreja avançou não por causa dos 12, mas por causa de Deus. O único que deve ser adorado sempre é Deus. E Deus quer construir isso na nação de Israel. E Deus está dizendo, 32 mil homens não. Tem que diminuir. E o método de Deus para diminuir eles, olha lá o verso 7, apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil. Irmãos, eu acho que quando Deus falou com Gideão, que é muito, Gideão não esperava que fosse reduzir tanto, né? Reduziu mais do que 2/3 do que ele tinha com ele. E esses homens eram medrosos. Percebe? Israel, Deus daria vitória, que é Deus quem vai dar a vitória. Deus é quem libertou durante todos os ciclos dos juízes. Deus libertou com muita gente, no caso de Débora, do exército que Débora liderou. Deus libertou com um homem apenas, no caso de Sansão, porque sempre é Deus. E aqui, se Deus fizesse com os 32 mil, sendo desses 22 mil medrosos, Israel teria dito, olha, foi esse exército que nos deu a vitória. Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente acha que a nossa garantia está no emprego que nós temos, e não no Deus que nos sustenta através do emprego. Às vezes a gente põe a confiança no meio que Deus usa, e não no Deus que utiliza dos meios. Pensa você, Gideão, olhando para isso aqui. 22 mil subindo, voltando. Talvez Gideão fosse levar a sério quem estivesse com medo. Gideão talvez não, com certeza Gideão deveria ter sido um deles. Porque Gideão também estava com medo. Quem não estaria com medo? 10 mil agora, verso de número 4. Disse mais o Senhor, e aí vai para o segundo teste. Vamos ler? Ainda povo demais. Gente, ainda povo demais. Já saiu 2/3 e ainda povo demais. Aí Deus vai fazer um novo método. Deus vai dizer a forma deles beberem água. E os estudiosos aqui debatem sobre esses métodos e tudo mais. Mas a grande questão aqui não está na capacidade desses homens. Está no fato de que Deus quer reduzir. Reduzir. E aí pega 10 mil. Aí 9.700 tomam água
ajoelhando, abaixando totalmente para beber água, e os outros 300 não, pega a água e lambe como um cão, olhando sempre em direção. Aí Deus diz para Gideão, é com esses, é com os 300. Mas percebe, não é porque eles são grandes assim, tão poderosos, é porque Deus está dizendo, olha o que eu vou fazer com aquilo que parece insignificante. Olha lá o verso de número 4. Não, verso de número 7. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei aos os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. De 32 mil, nós temos 300, nós temos uma redução de mais de 99%. Pensa você, se você fizesse parte de uma igreja e de repente 99% dos membros saísse. Pensa você. Os discípulos viveram uma realidade muito parecida com essa. Certa feita, Jesus tinha feito um milagre, tinha uma multidão seguindo ele. Uma multidão mesmo, e queria torná-lo até rei. E aí Jesus prega e a multidão se retira. E aí fica 12, da multidão ficou 12. Aí Jesus olha para os 12 e diz, vocês também não querem se retirar? E aí Pedro vai dizer, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E aí Jesus disse, olha, eu escolhi 12, né? Mas um dentre vós é diabo. Se referindo a Judas. Ele está dizendo, ainda assim, o número vai funilar, vai diminuir ainda mais. E foi com aqueles que Deus fez a igreja. Foi com 300 que Deus vai libertar a nação de Israel. Porque é Deus quem faz. Talvez você venha aqui, passando por uma fase da sua vida, que Deus está diminuindo as suas forças. Diminuindo as coisas que você confiava. Aonde estava a sua estabilidade. E Deus, de repente, está tirando essas coisas todas da sua vida. Para mostrar para você que Ele é quem dá a vitória. Ele usa os meios, mas é Ele quem dá a vitória. Não confie nos meios mais do que no Senhor. Quantos de nós confiamos na nossa sabedoria? Quantos de nós confiamos na nossa conta bancária? Quantos de nós confiamos na nossa experiência de vida? E de repente essas coisas não são suficientes. Veja o que aconteceu com o mundo. Nós estamos terminando, ou esperamos estar terminando, né, uma pandemia. E talvez lá no início, quando você ouviu falar sobre um vírus, talvez você pensou como eu, porque está lá na China, mas isso vai ser controlado. Quando chegar nos países mais abertos a estudos, tecnologia, isso vai ser controlado. Você viu que não conseguiram. Qualquer tentativa de estabelecer em ciência humana não foi suficiente. O fracasso da humanidade. Deus usa os meios, e Deus está levantando vacinas e tudo mais, mas o mundo passou por um momento terrível. Só no nosso país foram mais de 600 mil mortos. Talvez as bases de confiança da sociedade foram abaladas. Talvez você ficou abalado com tudo isso. E talvez o que Deus quer que você entenda é que Ele é quem dá a vitória. Ele é quem governa, Ele é quem cuida, Ele é que faz. E Ele continua fazendo sempre. É isso que Deus faz aqui. Deus reduz o número de 32 para 300. Mas eu quero olhar a segunda lição com você. Se a primeira lição é que Deus reduz as nossas forças, para que saibamos que é Ele quem nos dá a vitória. A segunda lição é que Deus encoraja o medroso para torná-lo o vencedor. Eu sei que não é fácil ser enfraquecido. Nenhum de nós gostamos de ser enfraquecidos. Nenhum de nós gostamos de viver a sombra de instabilidade. Mas Deus também conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa fragilidade. Deus conhece do que nós necessitamos para ser encorajados. Durante todo o capítulo 6, o capítulo 7, tinha uma palavra de Deus que era suficiente. Eu entregarei os midianitas a você. É isso que vai acontecer. Esse é o final da história. Mas muitas vezes, assim como Gideão, eu e você precisamos ser encorajados
para que nós possamos manter essa expectativa, essa promessa de que Ele vai entregar aquilo que Ele havia prometido. Olha como que Deus vai fazer isso com Gideão. Deus está pronto para dar a vitória, mas Gideão ainda não estava pronto. Verso de número 9. Verso de número 7. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas suas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões das mãos, as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Vamos ler agora? Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas suas mãos. Deus já tinha trabalhado, tirado os amuletos de possível confiança, e diz: agora vai com 300 contra essa multidão que eu vou dar a você. Mas olha o verso de número 10. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço pura ao arraial. Ele diz: você pode ir que a vitória está garantida, mas se você ainda teme. Deus nem esperou que Gideão fizesse uma contraprova para Deus. Deus, mas se o Senhor for dar, faça isso. Lembra do Gideão do capítulo 6? Ele está dizendo: se o Senhor for fazer isso, faça aquilo outro. Deus já conhece o coração. Deus já sabe o medo que está no coração de Gideão. Deus sabe que Gideão não é diferente dos 22.000 medrosos que voltaram. Deus está dizendo: mas se você ainda não confia, desce lá sozinho com um servo seu, e você vai ser encorajado. Está tudo pronto para a vitória. O que não está pronto é Gideão para receber a vitória. É isso que está acontecendo. E assim é a nossa vida. O que ainda não está pronto para herdarmos a vida eterna, no sentido de recebermos novos céus e nova terra, somos nós ainda. Ainda é o povo eleito de Deus, alguns que ainda não nasceram. Deus está governando a história para quando isso acontecer, aí sim dá a vitória a nós. E Ele quer trabalhar em nós até lá. Mas a vitória já está garantida. Olha como que isso vai se dar. Verso 11. Deus continuando dizendo: e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura, até a vanguarda do arraial. Dá uma olhadinha no que você vai ler. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Verso 13. Chegando, pois, Gideão, então só um minuto, ele desceu, ele está meio que disfarçado, ele está olhando de longe, mas ele tem que se aproximar, ele está no lugar mais perigoso sem perceber. Ele não está nem com os 300 do lado, é no meio do lugar mais difícil que Deus vai encorajá-lo. Olha o que vai se passar nessa história. Verso 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Olha que coincidência, né? Desceu na hora que alguém estava conversando, batendo um papo, e aí o cara diz: olha, eu tive um sonho. Olha o sonho que o cara teve. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Pensa você, um pão de cevada roda, cai, passa pelo exército, atinge a tenda do comandante, a tenda cai e é uma tragédia. Um pão. Quem vai ficar com medo de um pão? Mas olha o que está se passando. Olha a interpretação desse sonho. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem de israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Percebe o que está se passando? Os midianitas estão tremendo de medo de Gideão. Por que eles estão tremendo de medo de Gideão? Por causa dos 32.000 que tinha no exército de Gideão? Não. Eles dominaram Israel durante 7 anos. É por causa de Gideão? Não. É porque eles falam, porque Deus entregou os midianitas nas mãos dele. Os ímpios estão temendo mais Gideão e o seu exército, pequeno exército de 300, do que Gideão estava encorajado.
Gideão estava com medo de lutar contra eles, e eles estão temendo. Eles disseram, um pão veio e derrubou. Assim é Gideão. E parece absurdo, não parece? Um pão derrubar uma tenda? É isso que parece absurdo, que Gideão com 300 vença. É absurdo isso. Mas isso é suficiente, porque Deus entregou. A experiência é marcante, é chocante. Olha o verso 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou-se o arraial de Israel. Essa conversa só aconteceu para um objetivo, para que Gideão fosse encorajado. Esse sonho só aconteceu para um objetivo, para que Gideão fosse encorajado. Quem é tratado nisso tudo é Gideão. Gideão está sendo tratado por Deus pelas circunstâncias. Deus conhece o seu medo, Deus conhece a sua angústia, Deus conhece as aflições que você tem quando as bases da sua confiança foram retiradas. Mas Deus dá a você circunstâncias e experiências para que você possa ser encorajado nele. Ele diz que Ele está convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele levanta mensagens para falar com você isso, para dizer para você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você precisa simplesmente ser encorajado. Como nós fizemos hoje aqui um sacramento, a igreja é encorajada em ver que Deus traz pessoas novas, pessoas se convertem ao Evangelho, o sacramento da igreja é aplicado e a igreja avança. Uma vez no mês a gente come um outro sacramento, que é o sacramento da ceia, e a nossa fé é nutrida, e as esperanças se renovam, e a gente continua olhando para o futuro, dizendo, Deus vai nos entregar um novo paraíso. Você tem sido sensível a esses agir de Deus para encorajar você? Talvez você é o medroso dessa noite, que precisa tornar-se um vencedor, e Deus quer encorajar você. Não despertando o poder que há em ti, é dizendo, Deus entregou, Deus deu, Deus fez, não tem condição dessa vitória acontecer se não fosse por Deus. O que muda dessa história toda, durante 7 anos, não é que os midianitas se tornam mais fracos, Israel se torna mais forte. O que muda é a relação de Deus nessa história. Se durante 7 anos Deus entregou Israel nas mãos dos midianitas, esta é a noite, esse é o dia que Deus estava invertendo o processo. E Deus estava entregando os midianitas nas mãos de Israel. Deus é quem faz e acontece. Você crê nesse Deus? Você confia nesse Deus? Ele é o Senhor da sua vida? Primeira lição que nós vimos. Deus reduz a nossa força, para que saibamos que é Ele quem nos dá a vitória. Segunda lição. Deus encoraja o medroso para torná-lo vencedor. Terceira e última lição. Encorajados por Deus, podemos lutar e vencer. Olha o verso 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou, tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, e com tochas neles. Percebe? Gideão voltou, pega os 300 e diz, ei, anima, Deus nos deu a vitória. Mas o que aconteceu para essa mudança? Deus o tratou, ele adorou, ele se prostrou, ele reconheceu o governo de Deus, ele foi tratado no seu coração, e agora ele está encorajando o exército. Ele está agora se tornando o valente que vai conduzir esse exército à vitória. E qual é a arma que ele vai usar? Trombetas e tochas dentro de vasos. São 300, nem são 300 com armas, são 300 com trombetas. Isso te lembra alguma coisa? Quando Deus deu a vitória sobre Jericó. No passado, na outra geração, não na geração daqui, dos juízes, mas lá na geração de Josué, Deus deu a vitória sobre uma cidade extremamente forte, fazendo com que Israel rodasse em volta dessa cidade 7 vezes, tocando uma trombeta.
E agora é 300 com trombetas nas mãos, um vaso e tocha, contra um exército enorme. Mas é Gideão dizendo, o Senhor nos deu a vitória. Às vezes nós chegamos nesse terceiro ponto, encorajados por Deus, podemos lutar e vencer, sem passar por todos esses processos da vida de Gideão. E sabe quem se torna um personagem brilhante? É Gideão. Quando você viu que não, Gideão é um covarde, um fraco, como nós somos. Como nós somos. Os personagens bíblicos não estão tão distantes de quem nós somos. Nós precisamos, assim como eles, ter a experiência com o Deus que eles tiveram. E aí sim nós podemos ser corajosos e dizer, o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. E aí ele tem estratégia. Ele adora, ele tem coragem e ele tem estratégia. Olha o verso de número 17. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. Ah, irmãos, é saber que está debaixo do controle de Deus, né? Dizer, olhe para mim e faça o que eu falar, o que eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer, eu assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, todos que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão, e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial. Por que 100? Porque ele dividiu em 3 grupos, tá? Foi 100 aqui, aí deu um distanciamento, ia ter mais 100 e mais 100 de redor. Ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo entre trocar as guardas e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Ao som das 300 trombetas, o Senhor, tornou a espada de um contra o outro. E isto com todo o arraial que fugiu rumo a Zereia, até Bet-Sina, até o terreno de Abel-Meolá, acima de Tabate. Irmãos, preste atenção no que aconteceu aqui. Gideão divide o seu exército em 3 grupos. Isso dá uma sensação de ser mais amplo quando as tochas forem levantadas, porque você vai ter um espaço e você vai achar qual é a quantidade que está do outro lado. Ele vai na vigília das trocas. Era normal naquela cultura que os exércitos se dividissem em 3 blocos nessas vigílias da noite. Então uma parte estaria vigiando, a outra parte estaria dormindo. E aí a que acordasse ia lá, fazia a troca e uma continuava dormindo. Cada um ia dormir 2 vigílias no caso, a noite seria dividida em 3. Então o que Deus está fazendo aqui? Gideão agora, encorajado por Deus, ele tem sabedoria, Deus usa os meios. Deus não é contra os 300, Deus não é contra usar a inteligência, nada disso. Mas é Deus quem faz, é isso que Ele quer que a gente entenda. E Gideão agora usando a inteligência diz, vão nesse horário, quando eles estiverem trocando. Gideão já sabe que eles estão com medo. O que Israel vai fazer, desculpa a expressão, mas é assim, ó, bu! É isso que Israel vai fazer. Eles vão estar todos lá, escondidinhos no escuro, chegando mais próximo, aí Gideão vai tocar a trombeta, todo mundo vai tocar um barulhão, vai levantar tochas, é um bu. É isso que eles vão fazer, eles vão dar um susto. E como estão trocando as vigílias, quando dá um susto, tocar as trombetas, os barulhos, aqueles que estavam dormindo, vão se levantar para vir, afinal de contas está sendo invadido. Com quem que eles vão encontrar no caminho? Com quem estavam indo para repousar. No escuro, depois de um grito, depois de uma guerra, é espada para lá, espada para cá. E é isso que vai acontecer, eles vão se destruírem. E alguns vão sair fugindo no meio disso tudo. Israel fez o quê? Os 300? Os 300 lutaram, saíram vitoriosos. A igreja que faz até campanha, os 300 de Gideões. Não. Eles só tocaram trombeta. E o poder não estava na trombeta. Eles só confiaram naquilo que Deus falou que deveria ser feito. A minha pergunta é, você é um dos 300 de Gideão? No sentido de que você confia naquilo que Deus disse para ser feito?
Você confia nos métodos de Deus? Ou você tem a sua própria agenda e diz, tem que ser do jeito como eu quero. Deus se adequa ao meu caminho. Encorajados por Deus, podemos lutar e vencer. 7 anos de dominação, bastou um bu, e tudo mudou. Porque na verdade bastou eles confiarem em Deus. Como desde quando Deus colocou eles lá na terra prometida, Deus disse para eles, se vocês confiarem na minha palavra, se vocês obedecerem à minha palavra, vocês vão dominar sobre eles. Mas se vocês desobedecerem, eles vão dominar sobre vocês. Mas você viu alguns gritos aqui. Você viu o exército gritando, pelo Senhor e por Gideão. Será que esse grito está correto? Será que é isso mesmo? Que história é essa de gritar por Gideão? De onde veio isso? Há coisas mais da história de Gideão. Gideão não é só aquele guerreiro que conduz a vitória. Gideão é alguém que precisa de um libertador, como nós vamos ver domingo, no próximo sermão que eu pregar. A história de Gideão continua. Assim como a minha história e a sua história continua, mesmo depois de algumas vitórias. Talvez você não é aquele que está fraco. Talvez você já passou pelo fracasso, você já foi reconstruído, você está forte. A sua história ainda não terminou. Cuidado se você não está sendo ovacionado junto com Deus. É pelo Senhor e por Gideão? Ou é só pelo Senhor? Quem é que deveria ser glorificado? Deus tirou um monte de gente. De 32 mil, Deus deixou 300 para que Israel confiasse em quem? No Senhor. Mas eles ainda estão gritando pelo Senhor e por Gideão. Nós somos muito parecidos com Israel. Nós às vezes gritamos pelo Senhor e por mais alguma coisa junto. E Deus quer tratar também com isso conosco. Mas nessa noite eu gostaria que você saísse daqui, sabendo que Deus reduz a nossa força, para que saibamos que é Ele quem nos dá vitória. Segundo, Deus encoraja o medroso para torná-lo vencedor. Terceiro, encorajados por Deus, podemos lutar e vencer. Vamos orar? Deus, obrigado porque a nossa batalha já foi vencida há mais de 2000 anos atrás por Cristo Jesus. Nós não precisamos temer Satanás, não precisamos temer o adversário da nossa alma, basta resistir. Em outras palavras, basta um burro confiado na tua palavra. E nós sairemos mais do que vencedores. Mas muitos de nós, ó Deus, temos fracassados, temos vivido sob dominação, porque nós não temos confiado na Tua palavra, não temos confiado nas Tuas promessas, não temos confiado naquilo que o Teu Filho Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós vivemos como se nós ainda não tivéssemos conquistado a grande batalha da nossa vida. Nessa noite o Senhor pode nos encorajar a olhar para o Teu Filho Jesus Cristo, a olhar para aquilo que Ele fez em nosso favor, para que agora nós possamos desfrutar das vitórias que o Teu próprio Filho já ganhou por nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não muda, mesmo nós falhando contigo. Israel tinha fracassado, mas o Senhor os libertou da dominação, por causa do amor do Senhor para com eles. E é confiado neste amor que nós pedimos, que o Senhor trate conosco. Se há, porventura, algumas coisas que o Senhor precisa retirar, para que nós possamos confiar que é o Senhor quem faz, que nós descansemos neste método do Senhor, de diminuir as nossas forças, para que a nossa confiança aumente em Ti. Deus, se nós precisamos ser encorajados, que o Senhor nos faça ter encorajamento vindo da parte de irmãos queridos nossos, e que nós possamos ir para a batalha, confiados na vitória que nós temos. Oramos tudo isso, no nome de Jesus Cristo. Amém.